Dando continuidade aos nossos estudos com base no livro O Cristão Presbiteriano, de Sean Michael Lucas, depois de entendermos que Deus é um Deus gracioso, que somente a sua graça pode nos dar a esperança de salvação, de transformação e de vida eterna, nós podemos entender então como é que isso acontece na Bíblia. E na verdade, na Escritura Sagrada, nós temos a história, e nós temos sim uma história, a história de um Deus redimindo o seu povo. E uma coisa que nós percebemos nessa história é que Deus se relaciona com o seu povo por meio de aliança. Aliança descreve a condescendência voluntária de Deus em atravessar a linha divisória entre o Criador e a criatura, aproximar-se graciosamente de seres humanos finitos e estabelecer um relacionamento com eles. Isso acontece porque é assim que Deus age, né? Em escolher se relacionar com as suas criaturas. E esse relacionamento, sim, se dá por meio de promessas, né? De bênçãos e maldições, a depender do cumprimento desta aliança. Essa aliança, e também chamada de pacto, né? Ainda que não sejam palavras, digamos assim, muito comuns em nosso dia a dia, a palavra pacto, mas significa a mesma coisa. Tanto o pacto quanto a aliança fala desse relacionamento que Deus tem com as suas criaturas. E isso nós chamamos de, a história desses pactos, nós chamamos de história da redenção. Nós temos nas Escrituras uma história da redenção que é estabelecida no início com Adão, o primeiro homem, e isso se estende por toda a história do povo de Deus. Então, quando nós olhamos ali para o Jardim do Éden, nós temos Deus se relacionando com o homem, estabelecendo ali um pacto. Nós temos ali dito que o homem ele não poderia comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se assim comesse, certamente morreria. Ali foi estabelecida uma aliança de comunhão com uma maldição em descumprimento. E aí nós podemos supor também que certamente haveria bênçãos se ele assim cumprisse com esse pacto, né? Se ele fosse obediente a esta aliança. Infelizmente nós sabemos que esse não foi o caso. O homem com a sua mulher quebraram a aliança com Deus. Mas esse Deus ainda assim estabeleceu uma aliança graciosa com esse homem pecador. Ele diz lá em Gênesis 3:15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ao dizer isso, é dado então uma promessa de que um descendente iria mudar aquele cenário, iria trazer novamente o relacionamento que havia se perdido por causa da quebra dessa aliança. É esse descendente que é esperado por todo o povo de Deus e é sempre esperado. Eu já adianto para vocês, esse descendente é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse aqui já é um prenúncio de que Cristo viria como o Salvador da humanidade. Mas a história da redenção continua com outras alianças. Deus se relaciona também posteriormente com Noé. E nesse relacionamento com Noé, inclusive no texto bíblico, Gênesis 6:5, diz que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. E isso mostra que a maldade estava estabelecida, mas ainda assim Deus tinha o desejo, o prazer em demonstrar ao homem a sua graça. E através de uma aliança com Noé, ele ordena a Noé a construção da arca, né? E que ele colocasse ali sua família, pares de animais, porque ali ele iria fazer chover sobre a terra, iria destruir, né? toda a vida que havia sobre a terra. Então, dessa forma, a aliança não era mais com aquele representante de toda a humanidade, mas um representante mais específico, no caso de Noé, ali sendo de uma família. E depois ainda mais específico ainda com o caso de Abraão, porque no caso de Noé, ainda que seja com uma família, ele foi o representante também de toda a humanidade. Porque se toda a humanidade foi
destruída, foi a partir de Noé que a humanidade continuou a crescer e multiplicar, né, e ser estabelecida na terra. Mas depois a gente tem o caso de Abraão, né? E o texto diz, né, o nosso Deus fala: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. São textos fortes, né? Textos de um Deus que se relaciona com seu povo dizendo: eu escolho você, eu quero você para abençoar as nações, eu estou contigo, eu estou ao seu lado. Isso mostra um Deus gracioso, né? Que se relaciona. E posteriormente Deus também estende essa bênção, né? Através dos seus filhos. E nós temos o caso de Isaac e Jacó. E é curioso que é Isaac, não Ismael, e é Jacó e não Esaú, o que causou provavelmente, né, certo estranhamento ali com os leitores do Antigo Oriente Médio, porque geralmente o primogênito ele tem maior destaque e primazia, mas Deus ele não se estabelece com o homem através de princípios humanos ou meramente biológicos de quem nasceu primeiro. Não. Deus se relaciona com quem Ele quer, com aquele que Ele escolheu. E por isso são chamados de filhos da promessa, né? Isso é desenvolvido também pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 9. No que se segue na história de Jacó, a gente vê que houve também um relacionamento com Judá, né? Porque Deus diz que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló e lhe obedeçam os povos. Lá em Gênesis 49, versículo 10, já no finalzinho do livro de Gênesis. Depois do livro de Gênesis, a gente tem o livro de Êxodo, onde Deus mostra que está presente com o seu povo, né? Mostrando-se um Deus libertador e salvador que tira o seu povo da escravidão. E ele também se relaciona, mas nesse caso, com o profeta Moisés e com o sacerdote Arão, sendo ali esses representantes. E agora a gente tem uma estrutura, né, diferente, porque antes era mais relacionado à família e agora a gente tem uma estrutura envolvendo todo um povo, né, algo diferente. A nossa confissão de fé, no capítulo 7, o parágrafo 5º diz: sob a lei, e aqui nós estamos já apontando para a ideia de que Deus entregou a lei a Moisés, nós temos os 10 mandamentos, né? Sob a lei foi administrada por meio de promessas, profecias, sacrifícios da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo, que haveria de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Aquele mesmo descendente prometido ainda é almejado, ainda é desejado, e isso foi sendo administrado no relacionamento com Deus através desses meios, né? E a gente tem também, posteriormente, a instituição das cerimônias e das leis cerimoniais que são bastante detalhadas, e isso era importante, foi preciosíssimo para um povo ali liberto do Egito, né? E nós temos então essa condução para a terra prometida, e depois o povo tinha o seu Deus, mas ao mesmo tempo já começou a se desviar dos caminhos do Senhor, esquecendo-se desse Deus libertador, e foi almejando ter para si um rei, e escolheram Saul. Mas Deus escolheu um rei para eles, que foi o caso da escolha de Davi, da tribo de Judá, continuando essa mesma aliança, né? Então, nós temos uma promessa dada a Davi de que o filho dele governaria sobre um reino que não teria fim. Isso está lá em 2 Samuel 7. E um reino que não tem fim é o quê? Um reino eterno? Certamente isso aponta para algo muito maior, algo sobrenatural, né? Então, o povo de Deus ele vem crescendo, né? E sendo alimentado essa esperança por meio das promessas de Deus, por meio desse relacionamento que o próprio Deus tem com o seu povo, e
o povo vem esquecendo dessas promessas, porém Deus envia profetas para lembrar dessas promessas, para trazer de volta ao povo à memória aquilo que Deus já havia estabelecido de que como eles deveriam seguir em obediência. E então, finalmente, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus, como é relatado lá em Gálatas 4, 4 e 5. Então, de toda essa história, Deus estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Havia uma expectativa de um Messias e o Messias chegou. Jesus Cristo é aquele que veio, aquele que era aguardado para trazer então o consumar daquilo que foi destruído anteriormente e trazer então a restauração. Dessa forma, a gente percebe como todas essas alianças, ainda que sejam alianças pontuais, apontam para uma única aliança eterna, que é a aliança de Deus com o seu povo, que vem a revelação plena, mais na sua plenitude, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso nós entendemos essa continuidade, essa unidade entre as alianças. Nem todos pensam assim. Alguns dos nossos irmãos evangélicos de outras denominações têm um pensamento muito mais voltado para o dispensacionalismo. E essa doutrina, o dispensacionalismo, faz uma separação entre Antigo e Novo Testamento. E às vezes fazem até separações um pouco mais abruptas em relação a essas alianças, em relação a Noé, em relação a Abraão, e separam como se fossem coisas bastante que não se relacionam umas com as outras. Não é como nós pensamos. Então, colocando dessa forma, a gente entende que mesmo no Antigo Testamento, todo o povo estava olhando para Cristo. E no Novo Testamento, certamente, estamos olhando para Cristo. E aqui eu falo de nós porque estamos na nova aliança. A diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é de que perspectiva está se olhando para Cristo. No Antigo Testamento, olha para o Cristo que virá, o Cristo que aguarda, E no Novo Testamento, nós olhamos para o Cristo que veio, que estabeleceu e que estabelece o reino de Deus aqui na Terra. E esse é um último ponto, onde vemos que o reino de Deus foi estabelecido na pessoa de Cristo, mas ainda ele precisa ser estabelecido. O que isso significa? O reino de Deus, Deus reina eternamente. Deus não precisa de algo a mais para ele reinar, porque ele é dono de tudo, soberano sobre todas as coisas. Porém, isso estava bem limitado a um povo. E na pessoa de Cristo, esse conhecimento do reino de Deus deve se expandir e passa a expandir para toda a humanidade, para todos os povos, não mais limitado a uma única nação. Então esse reino precisa expandir e isso acontece dessa forma. Uma outra forma é que o reino de Deus também se expande através da submissão dos homens, porque ainda há pessoas que se revoltam contra Deus, que são rebeldes contra o seu Criador, e eles passam a se submeter ao ouvirem do Evangelho e crerem na pessoa de Cristo Jesus. Então essa submissão e essa crença, e essa conversão, isso estabelece cada vez mais o reino de Deus. Então, diante de tudo isso, alguns teólogos gostam de usar a expressão do já e o ainda não. Essa é uma expressão que por vezes aparece no meio presbiteriano, que é para dizer o seguinte: o já e o ainda não são expressões usadas para falar daquilo que já começou ou já foi estabelecido, mas em alguma perspectiva ainda precisa desenvolver mais. E isso é o que acontece em relação ao reino de Deus. O reino de Deus já veio, o reino de Deus já foi chegado, mas ainda não. Ainda precisa ser expandido, ainda precisa alcançar todos os povos, ainda há povos não alcançados. Então, dessa forma, nós entendemos que o relacionamento de Deus com o seu povo começou, sim, lá com Adão e, infelizmente, foi deturpado e quebrado aquela aliança. Mas o mesmo Deus já tinha um propósito absoluto e soberano e gracioso de se relacionar conosco, não mais através de Adão, nem mesmo através dos outros homens como Noé, Abraão, Davi em torno da história. Não, mas através de seu Filho Jesus Cristo. E isso já foi prometido lá e a gente vem entendendo melhor no decorrer dessa história. E essa é a história do povo de Deus.
A história de um povo que depende do seu Criador, se relacionando por meio de um mediador, que é a mediação de Cristo Jesus.